profissionais. Um dos clientes que o fez de uma forma perfeita foi, mais uma vez, Bimbo. Bimbo criou a sua própria agência chamada Vector B, B de Bimbo, ou seja, embora seja do Norte, é mesmo B, não é V. O Vector B era uma agência que, na altura em que lá estive, já tinha mais de 200 pessoas a trabalhar a comunicação de Bimbo. Faziam desde vídeos publicitários, tinham pessoas para a área de meios, etc. Fizeram em conjunto, se não estou em erro, com o grupo Publicis, ou seja, para contratar as pessoas, para criar, mas era uma agência interna que tratava toda a comunicação de Bimbo. O sexto ponto e penúltimo é que todas estas marcas ouviam os seus consumidores. E ouvir os consumidores, quando nós estamos a falar em digital, estamos a falar do chamado POEM. Temos paid media, temos o owned media, ou seja, paid media tudo que é publicidade, owned media sendo os nossos blogs, redes sociais, websites, e o earned media tudo aquilo que se fala sobre nós. E uma das coisas que me surpreendeu, agora que regressei a Portugal há pouquíssimo tempo, mas que tenho vindo a falar com algumas marcas nos últimos 6 meses, é que a maior parte delas não tem nenhum tipo de ferramenta de earned media, ou seja, não fazem ideia do que é que se está a falar sobre elas. Não fazem ideia se as pessoas estão a falar bem, se estão a falar mal. Imaginem Pingo Doce e Continente, ou seja, Pingo Doce e Continente estão sempre a fazer... Houve uma altura que faziam publicidade televisiva que claramente era um ataque ao concorrente. Se eu, enquanto Continente, soubesse que as pessoas que falam sobre o peixe do Pingo Doce estão-se a queixar que o peixe não é fresco, ou se estão a queixar sobre o tempo de resposta, o tempo de espera nas filas, ou sobre os vegetais, ou algum preço específico, eu poderia usar essa informação e, por exemplo, lançar uma promoção ou lançar a próxima campanha televisiva a dizer que o peixe, o peixe no continente é sempre fresco e é comprovado pelos nossos clientes. Eu estive a trabalhar com uma agência cá em Portugal que trabalhava com uma marca, vamos pôr assim, ou era Belical ou era Chipical, era agência de publicidade, em que todos os anos faziam publicidade televisiva para essa mesma marca, em que não faziam a mínima ideia do que é que os consumidores estavam a dizer online sobre aquela marca. E a maior parte das pessoas, nós na altura vimos em 100 menções, 65, ou seja, 65% das menções eram negativas e dessas 90% era sobre o facto do produto ter muito menos chocolate. Isto é informação importante para o departamento de produto, departamento de inovação, departamento de marketing, tudo que são agências de relações públicas, agências de publicidade, etc. Tinha outros clientes, dentro desses, curiosamente, os mesmos clientes que faziam os comitês, que, em relação a ouvir os consumidores, pegavam em várias pessoas de vários departamentos. Por exemplo, Pingo Doce pegaria em uma pessoa da caixa ou 2 pessoas que estão na caixa. Essas pessoas é que ouvem os clientes. Os seguranças, os repositores, as pessoas que estão a repor enquanto os clientes vêm colocar questões. Pessoas do apoio ao cliente. Pegavam neles e o CMO tinha uma conversa com eles sobre quais eram as críticas frequentes, o que é que as pessoas falavam sobre os produtos, etc. Ou seja, mesmo no offline. Hoje em dia, ou na maior parte das marcas, o CMO não fala sequer com ninguém do apoio ao cliente. A maior parte das marcas não sabe, olham para números, ou os CMOs olham para os números de vendas, mas não sabem o que é que as pessoas estão a queixar, o que é que as pessoas estão a pedir. Então, este era um ponto comum entre grande parte das empresas que tinham sucesso nas redes sociais. Por último, estas empresas faziam, isto aqui está também relacionado com a área que estive a trabalhar, mediam todas com precisão e integravam ferramentas. Medir o sucesso de social media é cada vez menos olhar para métricas das redes sociais. Ou seja, saber se estamos a ter uma boa... se estamos a atingir os nossos objetivos nas redes sociais e em social media, raramente é fazer um relatório com os insights do Facebook e os insights do Twitter. É cada vez mais integrar informação. É conseguirmos saber qual foi o impacto nas vendas do nosso website, das visitas, dos formulários. Somos uma marca de carros. Quantas pessoas é que submeteram os formulários, fizeram um test drive e compraram um carro através do Facebook? Ou seja, viram um anúncio no Facebook, depois ninguém vai comprar um carro através do Facebook, certo? Ou seja, mas podemos pedir um test drive. Quantas das pessoas que viram um anúncio no Facebook, fizeram um test drive e depois compraram um carro?
Integram tudo que é ferramentas que significa no apoio ao cliente, usam ferramentas de CRM, Social CRM, como o Brand Embassy, em que conseguem ver que o Nuno hoje fez uma questão no Facebook, mas conseguem ver que nos últimos 3 meses enviou 2 questões por e-mail e que também tem aqui um ticket do Zendesk, porque fez um telefonema para o apoio ao cliente. Conseguem integrar toda essa mesma informação. E medir com precisão é evidente que é muito mais fácil quando estamos a falar em e-commerce, ou seja, temos um site, as pessoas vendem e vamos medir com precisão. Mas cada vez mais é integrarmos todas estas ferramentas e conseguimos saber o impacto no offline, que é o grande desafio. O que é que as redes sociais estão a fazer para conseguirem colmatar esse gap que existe? Facebook, por exemplo. Facebook tem, neste momento, um tipo de anúncios disponível e tem vindo a aperfeiçoar, que vos permite saber, vocês têm que fazer o upload da informação das pessoas que compraram na loja, mas consegue fazer um match entre as pessoas que viram o anúncio, as pessoas que clicaram o anúncio e as vendas que vocês tiveram. O que é que o Facebook vos quer dizer? Que existem, vocês investiram 10 mil euros, mas que desses 10 mil euros tiveram 100 compras e essas 100 compras foram 20 mil euros, ou seja, quer provar a eficácia. Quer sejam pessoas que tenham sido impactadas com os anúncios ou pessoas que clicaram nos anúncios. O Facebook está mesmo a fazer testes nos Estados Unidos, em que faz até integração com o sistema de compra, para ter a informação real do valor que as pessoas gastaram. Então, essa integração com o offline tem sido, é o futuro, porque grande parte, se temos um e-commerce é muito fácil medir, se temos uma loja offline é bastante mais difícil. Um exemplo, aqui, isto é um Command Center da PayPal. Command Centers era um dos produtos dos quais eu estava responsável, ou seja, a maior parte das vezes os outcomes, porque a grande parte dos clientes o que queriam era medir o sucesso do que estavam a fazer em social media em digital, em que integrávamos tudo que era fontes de dados do cliente, e os Command Centers eram uma das coisas que fazíamos. Em Portugal, o único caso que me recordo de ouvir de Command Centers foi da Nestlé, há 1 ou 2 anos, que é uma réplica do Command Center da Suíça, que eles têm, acho que desde 2011, em que nós fomos um dos fornecedores. Então, um exemplo de um cliente que estava a falar com 2 departamentos diferentes. Tinha um cliente que era uma companhia aérea brasileira, em que o departamento de social media tinha como objetivo ter o melhor apoio ao cliente da América Latina. Então, o que é que eles precisavam? Tinham 30 pessoas a fazer apoio ao cliente, em que essas 30 pessoas precisavam ter um ecrã, de que forma é que eles estavam a ter, qual era a performance deles e qual era a performance comparada com a performance dos dias anteriores e a performance dos concorrentes. Então tinha informação de Zendesk e de outras plataformas em que lhes diziam o tempo médio em atendimento telefónico está a ser de 2 minutos. O tempo médio de resposta escrita está a ser de 5 minutos. O tempo médio de resposta em redes sociais através de mensagem direta está a ser de 10 minutos e no mural está a ser de 3 minutos. E conseguiam ver que a média deles do último mês, por exemplo, era de 5 minutos em telefone, 10 minutos em redes sociais, etc. E conseguiam ter, se querem ser os melhores, têm que ter informação dos concorrentes. Então tinham também a informação dos concorrentes. Nos concorrentes só conseguiam saber através das redes sociais, ou seja, o tempo médio no Twitter, no Facebook, no Instagram, dos principais concorrentes. E conseguiam fazer essa mesma comparação, em que lhes diziam se hoje estavam vermelhos, estavam verdes, estavam laranja. E tinha lá recomendações de como é que eles poderiam melhorar, onde é que eles poderiam melhorar o apoio ao cliente. Um outro departamento, e mesmo para terminar, um outro departamento que, com quem tinha contacto e que estivemos também a desenhar um command center nessa mesma companhia aérea, era o departamento de marketing, em que o departamento de marketing queria medir o impacto, ou seja, as vendas através de redes sociais. Em que tinha um ecrã em que não só lhes mostrava quanto é que eles geraram em vendas por cada um dos canais onde estavam, Facebook, Twitter, Instagram, mas também quais eram os posts do Facebook que mais vendas lhe tinham gerado. Ou seja, tinham um URL build, ou seja, um UTM para cada um dos posts, em que conseguiam saber especificamente que estes posts foram os 3 posts que mais vendas lhes geraram nos últimos 2 meses e quanto é que tinha sido gerado em vendas e quanto é que tinha sido gasto em anúncios. Tudo num ecrã, ou seja, a ideia era medirem com precisão, terem toda esta informação para tomarem decisões muito mais smart. Eu sei que isto é um grande desafio, mas, mais uma vez, isto aqui não é de todo atual, é também uma quote que uso
em quase todas as palestras desde 2009, que é: não vai ser a empresa mais forte, ou não é a empresa mais forte, nem a mais inteligente que vai sobreviver, é sim aquela que melhor se adapta à mudança. E social media estamos a falar de 7, 8 anos, por isso não é difícil de entender porque de muitas empresas ainda estarem a tentar perceber se devem estar, como é que devem estar, etc. Muito obrigada a todos pelo vosso tempo, desculpem o atraso. Obrigado, principalmente para a prenda que nos deu no dia dos aniversários.